São 7 horas e 46 minutos aqui, 1 hora atrás em relação ao horário de Brasília. Quem nos acompanha em imagens verá que há um grupamento ali da Guarda Nacional Bolivariana, muito próximo à bandeira da Venezuela, que esse grupo agora há pouco acabou de baixar a bandeira venezuelana a meio mastro, em sinal de luto, obedecendo ao decreto de luto oficial decretado pela em exercício, Delcy Rodrigues, substituta de Maduro na Venezuela, em homenagem aos mortos na ação americana contra Nicolás Maduro, lá em Caracas, no sábado. Então esse grupo se aproximou aqui da fronteira brasileira, esse grupo de militares, colocou a bandeira a meio mastro, sempre tem uma atenção aqui por parte dos militares brasileiros também, à medida em que forças armadas do outro lado se aproximam. Ontem, inclusive, houve um certo alerta aqui, porque em algum momento o Exército Brasileiro subiu um drone, e isso é comum, para dar uma monitorada no ambiente, aqui no cenário, e os militares venezuelanos passaram um recado de que esses drones aí, se passarem para o lado da Venezuela, vão ser abatidos por tiros. Um outro recado que veio neste mesmo momento é um militar venezuelano se aproximou de um militar brasileiro e informou a este militar brasileiro de que esse grupo de jornalistas que está aqui, se passar para o outro lado, será preso dentro do território da Venezuela. Então, de alguma forma, tem aí algumas animosidades, alguns recados passados, assim, às vezes nas entrelinhas. Esse militar brasileiro se aproximou do nosso colega, repórter da Globo News, inclusive, e passou, então, o recado que veio lá da Venezuela. Nós já tínhamos voltado, inclusive, de Santa Helena de Huairén, naquela incursão que fizemos de 2 horas ao lado venezuelano. Ficamos lá observando o cenário, como eu já descrevi aqui na Gaúcha, de tranquilidade, sem desabastecimento, e as pessoas evitando falar sobre política, aquele clima de espera que a gente observa. E por aqui, Andressa, que a gente observa do lado de Roraima aqui, já uma certa pressão política, eu diria, por parte do governador Antônio Denário, que é do PPE, que chegou a pensar, cogitar, ameaçar, pedir o fechamento da fronteira para o governo federal, porque temia que o fluxo de refugiados chegasse e aumentasse muito mais do que a gente está observando. Não aconteceu, mas o que eu falo de pressão política é porque Denário tem dito que o recurso que recebe por parte do governo federal, de 115 milhões, um acordo entre a União e o governo estadual, é insuficiente para dar conta do número de refugiados que chega aqui à Venezuela. Esse acordo foi feito lá em 2019, quando começou a crise. Aqui na Cáritas, um acampamento que tem aqui do lado da Igreja Católica, está faltando água. Está faltando água porque o financiamento que a Cáritas recebia vinha dos Estados Unidos e momentaneamente esse financiamento está cortado. Andressa. Rodrigo Lopes nos trazendo as informações sobre a Venezuela, que foi atacada no último sábado, por tudo que a gente acompanhou desde então. Maduro e sua esposa presos em Nova York, nos Estados Unidos, já tiveram a primeira audiência e agora terão a próxima somente em março. E esse período em que Estados Unidos e a vice do Maduro ficam no comando até a gente entender o que acontece a partir de agora. Ontem o Trump disse que a Venezuela concordou em mandar para os Estados Unidos entregar 50 milhões de barris de petróleo. Assim, as coisas estão muito confusas, né? Em que condições isso foi acertado? Tudo isso são dúvidas que precisam ser resolvidas. Mas o que mais me impressionou ontem no discurso de Trump, primeiro, é a disposição que ele está para invadir. Eu vou dizer invadir porque ele usou essa expressão que quer comprar, mas se não der para comprar, pode ser usar as forças militares para tomar conta da Groenlândia. É uma sede expansionista que ele tem preocupante, né? E a Dinamarca reagiu dizendo que se houver algum ataque à Groenlândia, se ele de fato se apropriar da Groenlândia, acabou a OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um pacto de defesa mútua que envolve os países europeus e os Estados Unidos. Imagina se o que significa isso, acabou a OTAN para a Europa, o que significa para os Estados Unidos mesmo também. Então nós vivemos um momento muito tenso, não é a simples queda do Maduro que está em jogo. É que em um certo momento a gente achava que era só papo furado, bravata, né? Só papo furado, só Trump dizendo que faz, que acontece. Quando ele faz contra a Venezuela, acende um alerta. Porém, ainda acho que em relação à Groenlândia e à Dinamarca, o buraco é mais embaixo, que ele não faria o que está prometendo.
Eu já não Mas acho aí é mais no nada achismo, dele, né? eu não Dentro acho do mais nada. imprevisível, que é o presidente dos Estados Unidos, uma das nações mais poderosas do mundo e que não se contenta com todo esse poder, quer mais. Qual a tua visão, Rodrigo? Se é que dá para apostar em alguma coisa? O ataque à Venezuela abriu um precedente perigoso, né? Não só porque legitimou as ações da Rússia na Ucrânia, a possível ação da China em Taiwan, para a retomada do território que a China considera rebelde, mas sobretudo nesse jogo de retomar a influência dos Estados Unidos na América Latina, que está prevista no documento National Security Strategy, lançado pelo governo em dezembro. É a Estratégia de Segurança Nacional, o principal documento estratégico em que coloca o continente americano como zona prioritária de influência dos Estados Unidos. Ou seja, lá do governo Obama, em que os Estados Unidos elegiam como prioridade da política externa a China e a Rússia como grandes inimigos, isso mudou completamente com a nova doutrina estratégica dos Estados Unidos, em que lembra muito a doutrina Monroe lá, de que a América é para os americanos, e eu sempre destaco, não é para os americanos do continente americano, é para os americanos dos Estados Unidos. E né, dentro desta lógica, sim, não só um ataque à Venezuela, se não tiver um governo favorável, mas a gente tem visto pressões na Colômbia, onde há um governo de Gustavo Petro de esquerda, e que tem eleições agora em março, provavelmente os Estados Unidos vão influenciar politicamente a eleição na Colômbia, ameaça ao México, e agora ameaça, como a Rosane coloca aí, incrivelmente, a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, que é um país da OTAN. Ou seja, o principal líder da Organização do Tratado do Atlântico Norte, organização militar criada depois da Segunda Guerra para fazer uma oposição à Rússia, o principal líder está ameaçando a própria OTAN. Então, assim, realmente não morreremos de tédio, teremos muitas coisas para falar sobre relações internacionais aqui. E, de fato, o precedente que se abriu com a queda de Maduro, seja-se, né, já fizemos as ressalvas aqui, Maduro era um ditador, sem dúvida, um crápula. Agora, a maneira como foi feito abriu um precedente perigoso nas relações internacionais. Rodrigo Lopes, muito obrigada. 8h54. Fala, Giane. Andressa e Rosane, sobre os venezuelanos que trabalham aqui no Rio Grande do Sul, até uma pergunta que tu colocou para o presidente da Fiergues, Rosane. O dado atualizado, nós estamos com 29.791 venezuelanos trabalhando com carteira assinada aqui no Rio Grande do Sul. Quase 30 mil. De longe, é a origem de trabalhadores com carteira assinada, com mais pessoas aqui no estado ocupando empregos, né, com empregos. E em segundo lugar, e aí olha outro destaque aqui curioso, a Argentina. A Argentina subiu para segundo lugar, 5.420 trabalhadores. A Argentina cresceu bastante também no último ano. A Venezuela vem crescendo nos últimos anos neste ranking, mas a Argentina cresceu mais no último ano e isso está vinculado certamente ao crescimento da pobreza no país aqui vizinho. O presidente Javier Milei conseguiu alguns feitos notáveis na Argentina, né? Como, por exemplo, reduzir drasticamente a inflação. Só que a pobreza lá é muito grande e aumentou. Então, o que as pessoas fazem? Assim como na Venezuela fogem da pobreza vindo para o Brasil lá pelo norte, aqui, né, vem pela nossa região da produção. Até tem um ouvinte me dizendo que no frigorífico Alibem, a maioria dos trabalhadores é argentina, não é venezuelano. Os venezuelanos eu falei porque eu ouvi do prefeito Adiló Domênico de Caxias um dia, no ano passado, que sem os venezuelanos, os frigoríficos da região ali da Serra já teriam fechado as portas por falta de trabalhadores. Então, se a Venezuela se recuperar, e a gente espera muito que ela se recupere e volte à normalidade, é um problema que o Brasil vai ter que enfrentar. Como atrair trabalhadores, como conseguir preencher essas vagas. Mas acho que isso demora, né? Demora até as pessoas se sentirem confortáveis para retornar. Sim. Sendo que muitas que já se estabeleceram aqui, talvez nem tenham interesse de voltar para lá. Um representante deles que a gente ouviu no sábado ainda aqui na Rádio Gaúcha, o Héctor, que mora aqui desde 2018, 18 para 19, quando conseguiu trazer a família também. E aí uma das perguntas que a gente fez e aí, com a Venezuela voltando à situação, talvez voltando a ter a democracia, que é o que a gente espera, né? Voltaria, ele disse, hoje a minha vida tá aqui, meu lar é aqui, meu sentimento tá lá. Para voltar, preciso ter muita segurança de que de fato vai mudar. E aí ele contou que ganhava um bom salário na Venezuela, depois as famílias passaram a se manter com mais ou menos $5 por mês, 5 por mês.
e que aí entrou em tudo isso que a gente viu nos últimos anos e por isso explica a saída, obviamente, de milhões de venezuelanos. Agora, para voltar realmente, depois que tu experimenta, poder mandar uma mensagem no WhatsApp sem alguém te parar para ver se é uma mensagem contra o governo, Sim. que foi algo que ele mesmo contou aqui, que eu andava na rua mexendo no celular, vinham os militares para ver se não era uma mensagem contra o governo. Bom, se isso não é uma ditadura, também já não sei mais o que é. E aí ele disse, eu preciso ter segurança de que eu vou poder ir e vir, de que eu vou ter liberdade de expressão e de que vou ter dinheiro para me manter e manter minha família. Ou seja, não é só um indicador positivo durante 1 ou 2 anos, só tem que ter uma segurança maior para as pessoas, porque, de novo, né, uma mudança gigantesca na vida das pessoas. Não é num governo transitório que a maioria dos venezuelanos voltará para o país. Não, certamente não, né? Mas é claro que tem aqueles que vieram e deixaram as famílias lá e gostariam de voltar porque as famílias ficaram lá. Mas muitos, de fato, se estabeleceram. Eu me lembro de um grupo que foi para Chapada, cidade pequena, aceitou os venezuelanos lá. Eles se integraram perfeitamente à comunidade e, enfim, estão lá trabalhando, ganhando a vida. Passo Fundo tem muito venezuelano também. Caxias nem se fala, né? A gente vai num hotel, quem está na recepção, venezuelanos. Tem vários trabalhos que eles fazem. A indústria é a maior empregadora, mas recentemente o setor de comércio, também serviços, ultrapassando a barreira da língua, do idioma. Sim. Rodrigo, Só queria dar um pitaco aqui sobre essa opinião de vocês, que é muito interessante. A gente vê nas redes sociais muita gente dizendo eles estão voltando aqui para a Venezuela a partir da fronteira, sempre que a gente mostra as imagens aqui. Não é verdade, Andressa, isso é uma desinformação. As pessoas não estão voltando para a Venezuela. E tem uma bomba relógio já para explodir daqui 90 dias, porque se trata de um governo transitório, como vocês estão comentando, e segundo a Constituição, este governo que está aí, se o presidente, que é considerado capturado pelo regime aqui, não voltar, e não vai voltar, Nicolás Maduro, o governo, pela Constituição, tem que realizar eleições. E aí, vai ter eleições de fato? Os Estados Unidos vão permitir que haja umas eleições e para isso teria que mudar a estrutura toda do Supremo Tribunal Eleitoral, quem coordena todos os tipos de todo o judiciário, por exemplo, para que haja eleições transparentes. O governo vai fazer isso, os Estados Unidos, na Venezuela? Ou não? Vai manter a Delcy Rodrigues por mais um tempo, daí de forma inconstitucional. Então, assim, não vai ser tão fácil essa transição, não, né? não vai ser fácil e não tem essa segurança que, não, acabou, tudo mudou. Não é assim que acontece. Ao contrário, a gente está tentando entender como as coisas vão acontecer, torcendo por uma redemocratização, torcendo por situação melhor de vida para os venezuelanos, mas não é só a nossa vontade que faz as coisas.